importância da organização, ela diz respeito à qualidade de vida. Em todos os sentidos. Você perde de diversas maneiras, né? Você perde com relacionamento, por exemplo, na medida em que você o nível de desorganização diferente da outra pessoa, há sempre uma cobrança. Cadê aquilo que eu deixei ali? Ah, não, fui eu que organizei, mas você tirou do lugar. Quer dizer, relacionamentos se perdem por conta disso. Você perde recursos financeiros na medida em que você compra, por exemplo, a 10ª latinha de leite condensado por não saber que você tem 9 dentro do armário. Então, recursos financeiros você perde, por exemplo, quando faz compras de várias outras coisas, de geladeira, por exemplo, que você já tem, né? Desperdício de alimentos. Você perde em tempo quando, ao sair para trabalhar, você não encontra seus objetos, cintos, por exemplo. Você sabe que comprou, sabe que gosta, está no armário, mas não consegue localizar. É frustrante. Então, de diversas formas, há prejuízo com a desordem. Quando a gente fala em critérios de organização, o que eu quero dizer com isso é que deve existir uma lógica, né? Algo que te faça voltar para aquele espaço quando você lembrar daquele objeto. Tem que ter uma lógica mesmo, algum critério de busca. Se a pessoa, por exemplo, pensa em organizar um armário e ela busca, por exemplo, a parte de macarrão, é importante que tudo relacionado a macarrão esteja naquele espaço. E que você possa segmentar, setorizar. Por exemplo, uma bomba de bicicleta, o lugar dela não é na sala, o lugar dela é, de repente, num depósito, num lugar reservado para coisas relacionadas a ferramentas, a bicicleta. Então, toda vez que eu for buscar isso, eu tenho que pensar qual é o lugar mais provável de eu encontrar. Esse lugar só faz sentido quando o próprio dono da casa, e aliás faz mais sentido quando o próprio dono da casa participa e estabelece esses critérios. Na verdade, isso tem muito a ver com a forma de pensar do próprio proprietário, né? Do dono da casa, porque é ele que tem que criar de alguma forma esses critérios de busca. De que forma essa pessoa pensa naquele objeto? Quando ela pensar naquele objeto, qual é o local em que ela espera encontrar? É só assim que essa organização se mantém, porque se eu crio critérios que dizem respeito a mim, a minha forma de pensar, essa organização tende a não se manter, porque não corresponde aos critérios que a pessoa tem para aquele espaço, para aquele objeto. Muitas vezes, entrevista inicial, eu já tenho uma série de perguntas que podem ser feitas, que vão me dar esses critérios, e muito melhor e muito mais refinada fica a organização quando a pessoa participa ativamente. É um clássico da nossa atividade, né? Toda profissional sabe, por exemplo, que a parte de arrumação é algo temporário. Você, então, vai receber uma visita em casa e você quer que tudo pareça em ordem, tudo pareça sob controle. Então, você abre, por exemplo, um armário e coloca as coisas dentro, todas as coisas dentro. A pessoa entra e aquilo está arrumado, não está organizado, porque não tem critério. E não solucionou o problema. Aquilo, em algum momento eu vou precisar abrir aquele armário, eu vou precisar tirar aquelas coisas e o problema está comigo ainda. Então, toda vez que a gente pensa em organização, a gente pensa em dar soluções para problemas, para questões. Tornar a vida efetivamente melhor, não aparentemente melhor. A arrumação tem essa característica de curto prazo, né? Ela não resolve, ela é paliativa. O meu público são todas as pessoas que valorizam a organização. São pessoas que ou não sabem organizar, ou não querem, porque preferem utilizar esse tempo em família, fazendo outras coisas que não organizar, ou pessoas que não gostam mesmo, né? Então não têm habilidade, são pessoas que veem a organização como algo importante, porém por qualquer razão não querem elas próprias fazerem. E aí contratam alguém para fazer isso. As pessoas estão por um período de tempo grande desorganizadas e outras pessoas estão transitoriamente desorganizadas. Então há pessoas que, por exemplo,
foram expandindo a utilização do apartamento por terem esse espaço, mas que na medida em que, por exemplo, projetam o nascimento de um filho, esse espaço precisa ser reorganizado, mas é só um momento de desordem. Bom, as pessoas chegam até mim por indicação, né? É um trabalho em que a gente lida com a intimidade mesmo, né? Tanto essa parte de intimidade emocional como de objetos muito íntimos. Então as pessoas chegam sim por indicação, chegam algumas por internet, normalmente elas têm uma certa urgência, as pessoas lidam com a desordem até um determinado ponto e chega uma hora em que elas vão, aquelas que lidam por muito tempo, já estão lidando há muito tempo com essa desordem, elas vão meio que amadurecendo, né? Elas vão dizendo, eu preciso dar conta disso, não consegui hoje, eu vou deixar para o final de semana que vem, e isso vai até chegar um momento em que elas falam, definitivamente eu preciso resolver. Tem clientes que acham que quando chamam uma personal organizer, então, e a gente vai fazer a visita técnica, a chamada visita técnica, muitas arrumam a casa para nos receber. E fazem questão de dizer, não repara na bagunça. Eu digo, não tem como. Eu vim aqui para isso. Eu preciso reparar, sim, na bagunça, eu preciso avaliar qual é a situação. O que é diferente de julgar, né? Na prática, o que a gente tem que fazer é, sim, avaliar aquele momento de desordem, aquela situação, até para poder ajudar, criar quais serão as ferramentas que eu vou usar, planejar alguma coisa em termos de solução daqueles problemas. Quando a gente organiza, a gente descobre que coisas não são só coisas. E ao abrir uma gavetinha, às vezes você abre também uma gavetinha emocional. Você lida com objetos e sentimentos. As pessoas normalmente têm relações diferentes com esses objetos, e ao tocar essas coisas, essas pessoas estando próximas, elas lembram de situações vividas, quando ganharam, quando compraram aqueles objetos, e isso às vezes de fato traz à tona sentimentos muito interessantes, né? A gente às vezes não tem a total compreensão do quanto o nosso trabalho realmente ajuda, auxilia, e do quanto ele é representativo, não só em termos de colocar cada coisa no seu lugar, de estabelecer funcionalidades, de criar critérios, mas a gente às vezes organiza de alguma forma também esse lado de dentro das pessoas. Isso é muito bom. Sem dúvida, às vezes a gente vem para casa e no caminho vai passando algumas coisas a limpo e vai dizendo isso eu posso resolver, isso não cabe a mim resolver, aqui eu consigo ajudar, daqui para frente não, esse horário agora é o da minha casa, é o da minha família. Então é também um exercício, ainda é sim um exercício. Eu não consigo me isolar 100% disso, são pessoas, são sentimentos, eu tenho os meus, lido com os das pessoas, então eu não consigo estar 100% intocada.